Muito bem, estamos aí começando mais uma gravação de um tutorial sobre o Classroom. Hoje vamos aprender um tanto sobre como exportar notas para o LRCO, né, o livro de registro de classe online. Eu sou o professor Reginaldo Polese e sou professor de Filosofia e História no estado do Paraná desde 1997. Conheço o Moodle e também o Classroom já há algum tempo. Vamos relembrar um pouco o que já fizemos. Esse tutorial é, na verdade, continuação de um outro tutorial que fiz outro dia. Assim, para melhor entender este, é importante que antes assista o outro, além dos demais tutoriais que tem ali no canal. Organizando então este tutorial, ele tem, como eu gosto de preparar uma primeira parte mais teórica e depois uma segunda parte mais prática, onde eu compartilho o meu Classroom e daí então eu consigo estar demonstrando de fato como eu fiz. Então vamos à parte 1 sobre teoria. Eu já iria gravar esse tutorial em breve, sabendo que teria que atualizar novamente as notas do primeiro trimestre do LRCO, mas no dia 16, hoje mesmo, sai um novo comunicado tratando desse assunto. Então, comunicado 14/2020 aí, da SED, que diz sobre a necessidade de estar atualizando as notas no LRCO, né? Diz aí que até dia 26/6 tem que estar atualizado. Então é melhor que dia 25, que é o dia anterior, seja atualização. Então já tem um monte de professores de cabelo em pé, né, com um monte de estresse em relação a esse assunto, por perceber que vai ser muito difícil. Mas nesse tutorial eu te digo que vai ser moleza, vai ser facinho, tá atualizando as notas do primeiro trimestre no LRCO, né? Passar do Class 1 para o LRCO de maneira muito fácil, muito simples. O método que já desenvolvi facilita enormemente essa tarefa. Relembrando, não adianta querer fazer essa segunda parte, que é este tutorial, sem antes ter feito as configurações pedidas lá na primeira parte, que é no outro tutorial. Então, assista o outro tutorial e depois assista esse. Aí os dois juntos mostram as configurações adequadas. Agora vamos a alguns prints, uns comentários, depois mostra ao vivo. Aqui, ó. O grande truque aqui é deixar a tabela de notas do Classroom o mais alinhado possível para que se possa exportar para o LRCO. Cada um configura de um jeito e, portanto, terá que personalizar do seu jeito. A outra maneira é personalizar exatamente como eu fiz. Então tem que tomar cuidado aí para não virar um Frankenstein, né? Você quer fazer a configuração com o resultado que eu quero, mas não usa os meios que eu estou utilizando. Então tome esse cuidado. Dicas é aí, ó. Não apague nenhuma atividade da sede para atingir essa configuração que eu estou querendo. E aí eu configurei basicamente assim. Bloco 1, que foi da aula 1 até a aula 8, valendo isso 20 pontos. O bloco 2, da aula 9 até a aula 15, valendo 30 pontos. E um bloco 3, uma prova valendo 50 pontos. Então, eu fiz dessa maneira. Se você fizer de outra maneira, não tem problema. As legislações da sede permite que você faça de outras maneiras, permite que você exclua, permite que você altere. Eu escolhi dessa maneira, então vai vendo aí o que você consegue aproveitar. Em outras palavras, metade das atividades da sede foram para bloco 1, a outra metade para bloco 2. E no final eu fiz uma prova. Só isso, simples. No segundo trimestre, irei seguir a mesma regra, sabendo que
Disciplinas com 2 aulas terão 28 aulas durante o trimestre. Disciplinas com 3 aulas semanais terão 42. Disciplinas com 4 aulas terão 56. Não coloquei aqui, mas tem ensino religioso, me parece, que é disciplina com 1 aula, então vai ter metade disso, vai dar 14 aulas. Então é a proporção, você vai fazendo a conta aí da proporcionalidade de quantidade de aula. Então alguns professores de matemática, português principalmente, podem ficar preocupados com a quantidade de atividades que vai ter no Class 1. E aí gerando o Google Planilha, daí formatando esse Google Planilha e por fim fazendo formatação condicional para comparar planilhas. Esse vai ser o truque. Então vamos lá, vamos para a parte 2, que é a parte 2 então, que vamos fazer ao vivo as coisas. Então vamos mudar de tela. Então vamos mudando de tela. Aqui eu mudo de tela, onde eu estou usando como exemplo o primeiro A. Vocês já podem ver no mural aí que eu tenho feito postagens no mural. E agora vamos seguir aqui. Em atividades. Então aqui em atividades vocês... vamos a todos os tópicos primeiro, que eu acabei adiantando o processo. Mas o básico aqui para entender é o seguinte. Você tem que observar que tem esse item aqui, ó, para abrir a pasta da turma no Google Drive. E aqui, então, as atividades de cada tópico. Então, aqui eu estou fazendo... Volta lá. Estou fazendo as atividades separadas em tópicos. Tá? Aqui, então, ó, tá o próximo tópico. Se abrir geral aqui, vocês podem observar que está dessa maneira aqui, ó, já subdividido, como eu disse. Aqui eu fiz umas frequências no primeiro trimestre, mas no segundo isso não será necessário. Então tá aqui, ó. Então você abra uma atividade qualquer, abriu a atividade. Caso você não tenha observado ainda, tem esse botãozinho aqui, ó, para abrir a planilha. Mas agora já aproveita e mostra como importar nota. Olha só. Eu vejo que esses 3 alunos postaram atividade. E olha aqui, ó, tá sem nota, ó. Eu clico aqui em importar, confirmo a importação. Aí realizo a importação, ó, tá aqui. Eu marco para ele, devolvo. Tá aí, ó, todo mundo com nota, ó. Observe o detalhe importante. Eu nem precisei entrar lá no formulário para ver a atividade do aluno, ó. Aí aqui já ficou 0 entregues e 15 com notas. Mas o ponto importante que eu quero mostrar hoje é isso aqui, ó. Você clica nessa rodinha e tem 3 opções. Aqui você vai fazer o download lá para uma tabela no Excel, mas o legal mesmo é manter tudo online no Google Drive mesmo. Então você vai clicar nessa opção. Quando você clica nessa opção, ela leva uns minutinhos, 2, 3 minutos para carregar. Aí eu já fiz antes, tá aqui, ó. Ela gera essa planilha nesse formato. Então observe que vem até um link para abrir a turma, ó, tá os nomes dos alunos, tudo certinho aqui, ó. Aí aqui as atividades, ó. Volta para aqui, ó. Então tá aqui, ó, olha só, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, 5, 6, ó. Tá vendo a sequência? Tá tudo aí. Aí quando chega aqui na última coluna, acabou aqui, na última aula postada. Esse é o modo como é exportado do Class 1. Mas isso dá para colocar no RCO? Não. Então,
eu gero uma tabela como essa. Ó. Aquela tabela lá que eu acabei de exportar, eu transformo ela dessa maneira aqui. Ó. Eu excluo, dou uma renomeada, dou uma reduzida nas coisas. Ó, eu faço uma formatação condicional para as células que estão em branco ficar pintadinha de vermelho. Então, ó, essa planilha aqui, você pode ver aqui no nome dela, o nome dela aqui, ó, eu exportei nessa data aqui, ó, no ano de 2000, mês 6, dia 9, às 12h50, tá vendo? Então, essa planilha foi desse horário, é a planilha N1 aqui. E aí, eu tenho a planilha N2. N2, essa planilha, eu fiz ela no segundo horário. Eu fiz ela não, a primeira planilha eu fiz no dia 3, a segunda no dia 9. Então, veja que eu tenho duas planilhas aqui, ó. E aí, o truque está aqui, ó. Eu faço uma comparação entre a primeira e a segunda. Eu clico aqui, ó, vamos ver se abre a fórmula certinho, ó. Tá a fórmula aqui, ó. Cliquei na célula e daí aqui em cima aparece a fórmula, ó, onde eu coloco uma condicional para comparar a tabela 2, né, a segunda exportação, com a primeira exportação. Então, quando eu comparo as duas exportações, olha o resultado. Se tiver igualzinho, ele escreve ok a fórmula. Se tiver diferente, olha aqui, ó. Eu mandei colocar um ops e ainda pintar de vermelho. O que significa isso? Que este aluno, ele entre a primeira data e a segunda data, ele postou a atividade 3. Tá vendo? Os outros alunos não postaram. E aqui, ó, olha aqui, ó um ops aqui, ó. Significa que esse aluno postou a atividade 7. Só ela que ele postou que não tinha feito antes. E mais aqui embaixo tem os alunos a mais. Cadê, ó? Aqui, ó, esse último aluno, olha só. Ele fez várias atividades a 10, 11, 12, 13, 14. Tá vendo? Ele faz várias atividades a mais. E como ele fez várias atividades a mais, aqui está o truque que vai para o RCO. Então, eu consigo ver quais os alunos que entre a primeira data e a segunda data tiveram alguma alteração. Então, olha só, ó, esse aluno aqui, então eu tive um aluno que é o número 10, teve outro aluno aqui, ó, que teve alguma alteração, outro aluno aqui embaixo que teve outra alteração. Então, eu sei que nessa turma inteira, somente por forma, não preciso ficar olhando, eu estou vendo que teve 3 alunos que tiveram alteração entre a primeira data e a segunda data. Simples assim. Daí, vai ter uma terceira data. Lá no dia 23 de junho, eu crio uma terceira aba aqui, ó, né, ó, a N03, e faço a comparação entre o 3 e o 2. Então, eu fico sabendo quais os alunos que desde da data que eu exportei a planilha, a segunda data entre a terceira data. E aí eu só vou lá no RCO alterar essas notas, só isso. Porque aqui, ó, como eu sei que é o número 42 aqui, ó, que alterou, eu volto aqui na planilha 2, aí eu vou lá no final, ó, me interessa esse final aqui, tá vendo? Aqui eu tenho uma fórmula com as notas. Então, agora eu vejo que o 42 está com essa nota. Para V1. Para V1 tem 16, para V2 tem 30, para V3 tem 45, total 91. Eu só preciso mudar essas notas lá no RCO. O resto tá tudo certo. Esse é o grande ponto para estar percebendo, tá? Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Estou fazendo um teste, aproveito finalizar isso daqui,
fazendo um teste usando o meu celular como webcam. Mas eu já vi que ele tem uma falta de sincronia entre o áudio e a imagem. Num outro tutorial eu corrijo isso. Então, pessoal, é basicamente isso que eu tinha que mostrar. Volta aqui, né, para apresentar. Aí, ó, leva um minutinho. Muito obrigado, grande abraço e até um próximo tutorial.